Primeiro livro do profeta Samuel, capítulo 25. Se você já encontrou, diga amém. Versículo 10 diz assim: E Nabal respondeu aos criados de Davi e disse: Quem é Davi? E quem é o filho de Jessé? Muitos servos há hoje, cada um foge a seu senhor. Versículo 18. Então Abigail se apressou e tomou 200 pães e 2 odres de vinho e 5 ovelhas guisadas e 5 medidas de trigo tostado e com cachos de passas e 200 pastas de figos passados, e os pôs sobre jumentos. E disse aos seus jovens: Ide adiante de mim, eis que vos seguirei de perto. E isto, porém, não declarou a seu marido Nabal. Agora vamos para Provérbios 14, versículo 1, verso 1. Provérbios 14, 1. Podemos ler todas juntas? Vamos lá no 3, 1, 2, 3. A mulher sábia A versão que eu estou utilizando diz assim: toda mulher sábia edifica a sua casa, mas a tola derriba com as suas mãos. Vamos orar juntas, meninas? Levante uma das suas mãos agora, o mais alto que você puder. Pai, eu quero glorificar e exaltar o teu nome, porque toda boa dádiva, todo dom perfeito vem do alto, do Pai das luzes, em quem não há sombra alguma de variação. Esta é a tua palavra, ela permanece no céu e é revelada à tua igreja pelas escrituras. E a minha oração é para que o Senhor fale, não te cales esta noite. E que por causa da tua palavra o Senhor levante um exército poderoso aqui. Oramos em o nome de Jesus. Amém. Você pode aplaudir ao Senhor pela sua palavra agora? Esta noite eu gostaria de lançar luz sobre 2 substantivos, 2 qualidades: sabedoria e tolice. Bom, é um texto constrangedor. Toda mulher sábia edifica a sua casa, mas a tola derriba com as suas próprias mãos. É um texto constrangedor porque, se lido de forma rápida e fora do contexto, ignorando um fator muito importante para interpretar o texto bíblico, que é a harmonia bíblica, ou seja, o que os outros textos dizem sobre o tema, vai fazer com que uma mulher acabe acreditando que ter a casa erguida ou caída depende unicamente dela. E não é esta a verdade principal sobre sabedoria e tolice na Bíblia. Primeiro precisamos entender que provérbios são regras gerais. O que são regras gerais? O que normalmente acontece. No livro de Provérbios, essencialmente, nós não vamos encontrar promessas. Isso não é uma promessa. Também não vamos encontrar doutrina. Não essencialmente, isso não é uma doutrina. Isto é um provérbio. E o que é um provérbio? É uma regra geral, é o que normalmente acontece. Há um provérbio, por exemplo, que diz que aquele que passando se mete numa questão que não é dele, é como quem puxa um cão pelo nariz. Bom, se você puxar um cão pelo nariz, dependendo de que cão seja, você vai ser mordido. Então o que Provérbios está dizendo é: se meter na vida dos outros não é uma boa.
Isso é uma regra geral. Talvez você tenha se metido hoje na vida de alguém e a pessoa até tenha te agradecido por isso. O que a Bíblia está dizendo é: normalmente não dá certo. Uma outra regra geral ensina o menino no caminho que deve andar e nem quando envelhecer se desviará dele. É uma regra geral. É o que normalmente acontece. É o que tem tudo para acontecer. Toda mulher sábia edifica sua casa. A tola derriba com as próprias mãos. Esta noite, antes de pensar em casa como lar, eu quero pensar em casa como vida. Eu quero desafiar você a entender que enquanto a sua casa, pessoa, não estiver erguida, você será incapaz de manter erguido o seu lar ou a sua família. Eu quero glorificar ao Deus que restaura casamentos. E quero glorificar ao Deus que restaura pessoas para restaurar casamentos. Então, esta noite, antes de nós pensarmos na edificação da casa como lar, somos chamadas a pensar em edificação de casa como nossa própria vida. Como tem sido a sua história e a sua vida? Você tem sido sábia ou você tem sido tola? O texto que o Espírito trouxe ao meu coração para esta noite é o primeiro livro do profeta Samuel, capítulo de número 25, a história de uma mulher chamada Abigail e de um homem chamado Nabal. Alguém aqui já conhecia essa história? Bom, eu estou certa de que 90% fez assim com as mãos ou mais. Porque de fato a história de Abigail é uma das histórias que mais traz identificação a nós mulheres. Mas eu quero antes de mais nada dizer para você que Abigail e Nabal não é uma questão de gênero masculino e feminino. Não. É sobre como se decide viver e que tipo de espírito vai governar a nossa vida e as nossas decisões. Eu me identifico com a ideia de que Deus coloque na mesma casa a mulher que é o maior símbolo de sabedoria na Bíblia e o homem que é o maior símbolo de tolice. Deus poderia ter colocado na mesma casa Salomão e Abigail. Deus poderia ter colocado na mesma casa a mulher de Ló e Nabal. Mas Deus coloca Nabal e Abigail na mesma casa e no mesmo texto para começar a nos dizer o seguinte: ser sábia ou tola não depende da vida vivida com alguém, mas da vida que se decide viver. Você pode dividir a cama com um tolo ou com uma tola, mas decidir viver em sabedoria. Bom, com isso eu estou dizendo que se o fato de ser casada com um tolo não fez dela uma tola, não é o fato de eu trabalhar com uma tola que me fará uma tola. Não é o fato de eu ser vizinho de um tolo que me fará uma tola. Não é o fato de conversar 30 minutos com um tolo que me fará uma tola. Pode habitar na mesma casa tolice e sabedoria, desde que se decida que a sabedoria é que vai governar a casa. Eu volto a dizer, não estou falando sobre gênero, estou falando sobre qualidade. E eu quero dizer a vocês esta noite que eu conheço uma casa aonde sabedoria e tolice moram juntas. Eu conheço uma casa aonde sabedoria e tolice dividem espaço, mas que a cada dia, numa decisão intencional, a tolice perde sua força, é enfraquecida, é diminuída, é sujeitada, até que seja extinta pela sabedoria que vem do Espírito de Deus. Segure na mão de uma menina linda que Jesus colocou do seu lado e diga a ela: a sabedoria vai vencer esta guerra. A sabedoria vai vencer esta batalha.
A sabedoria vai se tornar mais forte. A sabedoria vai se tornar maior. A sabedoria terá mais espaço. A sabedoria terá mais voz. A sabedoria terá mais tempo. A sabedoria terá mais investimento. A sabedoria terá mais oportunidade. A sabedoria vai sobressair e vencer. Glória a Deus. A história que conta-nos este impasse, sabedoria versus tolice, é uma história muito curiosa. Davi era um guerreiro forte e poderoso, ainda não era rei, mas já tinha recebido a unção. E nos dias em que ele precisava escapar de Saul pela sua sobrevivência, ele esteve abrigado no Carmelo. E ali ele conheceu os trabalhadores de um homem chamado Nabal. Esses homens eram tosqueadores de ovelhas e tinham rebanhos. Davi, que tinha um pequeno, mas poderoso exército nesse tempo, também estava acampado ali, onde os homens de Nabal tinham suas possessões e cuidavam dos seus rebanhos. E Davi, de forma voluntária, decide cuidar para que os homens de Nabal não sofressem nenhum tipo de prejuízo ou dano, de modo que os próprios servos de Nabal caracterizavam Davi como um tipo de muro que impedia qualquer ação de adversários, de ladrões ou de malfeitores contra eles. Davi teve a sabedoria do voluntariado. Ser voluntário é um ato de sabedoria. Se colocar para abençoar, se colocar para servir, se colocar para amar e se colocar para proteger. Davi serve aqueles homens e indiretamente serve a Nabal durante um tempo. E chega um período para a família de Nabal, para a casa de Nabal, que era um período de festa, de celebrações. Quando as ovelhas eram tosquiadas, quando os pastores chegavam para a festa e a mesa ficava cheia de gente. Nabal, nesse momento, tem uma festa em sua casa. E Davi sabe que essa festa está acontecendo. E mais uma vez, Davi terá um gesto de sabedoria. Qual? Aproveitar boas oportunidades. Não é vergonhoso nem constrangedor aprender a aproveitar as boas oportunidades. Davi sabe que a mesa está farta, que Nabal está em festa, que não faltará comida nem bebida, então ele pensa: vou enviar os homens até ele. Vou relembrar da aliança, entre aspas, que temos. E vou pedir que desta festa, desses haveres, ele nos dê alguma coisa. Se por acaso, em algum dia, for necessário falar do que você fez por alguém, fale diretamente a quem você fez. Percebe? Davi não chamou as pessoas para dizer: olha, eu ajudei tanto Nabal. Não. Ele envia os seus homens diretamente a Nabal num tempo de boas oportunidades para dizer o seguinte: eu fui generoso, eu fui voluntário e agora eu estou precisando de você. A mesa de Nabal está cheia e há muita comida. Mas quando o pedido chega, a primeira manifestação da tolice se apresenta nessa história. Nabal diz: quem? Eu não sei quem é Davi. Quem sabe não é mais um desses fugitivos que abandonam os seus senhores. Bom, eu não tenho dúvida alguma de que Nabal sabia quem era Davi. Mas que Nabal vai praticar um tipo de tolice muito comum nos nossos dias. Qual? A tolice da ingratidão. Não há problema algum em termos festas em nossas casas e mesas cheias.
Mas se em algum momento estiver de pé quem lhe ajudou para se assentar quem mal você conheceu, há algo de muito errado na sua história. A casa de Nabal está cheia de desconhecidos, enquanto aqueles que foram muro ao redor do rebanho dele, ele diz que desconhece. Ser ingrato não é só uma questão de caráter deturpado, mas é uma questão de tolice pulsante. O caminho da sabedoria passa pelo caminho da gratidão. Os homens de Davi saem envergonhados e de cabeça baixa. E agora a tolice vai bater a porta de Davi, porque Davi se levanta para vingança. Eu disse sobre a tolice da ingratidão e agora eu vou dizer algo sobre a tolice da vingança. Desista da vingança. Quando Davi separa os homens que vai enviar contra Nabal, ele deixa um grupo médio, eu vou usar aqui um parâmetro só para que vocês entendam, de 10 homens cuidando dos rebanhos, dos pertences, das famílias, e manda 100 homens para vingança contra Nabal. Você percebe que Davi naquele momento coloca mais força para vingar do que para se proteger. Vingança dá trabalho. Vingança ocupa a nossa mente. Vingança rouba o nosso tempo. Vingança suga a nossa inteligência. Esta noite a vingança que eu quero apresentar a vocês é a vingança que o texto bíblico sugere. Se o teu inimigo tiver fome, dê a ele de comer. Se ele tiver sede, dê a ele de beber. Fazendo assim, você amontoará brasas de fogo sobre sua cabeça. Um homem observa tudo que está acontecendo naquela casa. Observa como Nabal tratou os homens de Davi. E toma ciência do que Davi vai fazer contra aquela família. Eu tenho entendido pelo Espírito Santo que se nós tivermos alguém com discernimento e sensatez para nos acotovelar nas horas de crise, nos fazendo despertar para ações de sabedoria, a nossa vida fluirá com maior tranquilidade. Eu oro no meu espírito para que Deus traga gente desta categoria para a sua vida e para a sua casa. Gente que não tem o silêncio da omissão, gente que não tem o pacto da bajulação silenciosa, que concorda com os desvaneios que você comete, mas alguém que tem a graça de Deus para cutucar você e para te dizer: deixa a sabedoria agir no lugar da tolice. Uma preciosa irmã, ao orar aqui, recitou, mencionou João capítulo 2. Quem está comigo, diga aleluia. Uma das chaves mais poderosas de João capítulo 2 é que a irmã Maria foi convidada para o casamento. Se tiver uma menina linda do seu lado, diga a ela: nunca esqueça da irmã Maria. Bom, eu sei que foi Jesus quem fez o milagre, mas eu também sei que foi a irmã Maria que não fez cara de que não é comigo. Não fez cara de que é melhor não falar para não gerar constrangimento. Foi ela que alertou Jesus dizendo: eles não têm mais vinho. Bajuladores bebem água fingindo que estão bebendo vinho para não nos confrontar com a verdade de que o nosso vinho está acabando. Mas pessoas posicionadas e verdadeiras serão capazes de dizer: algo errado está acontecendo e eu vou te ajudar a procurar a saída com quem tem saída. Irmã Maria, servo de Abigail, deu uma olhada para o cenário e percebeu que a tolice
já havia tido a sua oportunidade drástica de apresentação. Mas que agora era o momento de deixar a sabedoria agir. Eu oro no meu espírito para que alguém que é maior do que a irmã Maria, alguém que é maior do que o servo de Abigail, tenha fluxo na nossa mente, no nosso coração, para nos alertar sobre o momento certo de deixarmos a sabedoria reger a situação. Houve um acidente aéreo há alguns anos, em um voo internacional. E quando eu estava estudando sobre alertas de perigo, eu descobri que por mais de 50 vezes, um alarme foi acionado sem ser ouvido. Quantas vezes o Espírito Santo faz? Pi, 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 pi. Conhece pessoas que dormem com o celular despertando? Sabe como a gente consegue dormir com o celular despertando? Aprendendo a ignorar as primeiras vezes. Ignore uma vez, ignore duas, e daqui a pouco o que deveria ser um alarme passa a ser uma canção de ninar para você. Quando resistimos os avisos do Espírito Santo, continuamos trafegando nas áreas de risco com Ele, dizendo: pi, 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 pi. Mas este servo vai até Abigail, que é a sabedoria na casa, e não encontra uma mulher indiferente ao aviso, mas encontra uma mulher com o coração inclinado para ouvir. Esta noite o Espírito Santo está alinhando os nossos corações. O Espírito Santo esta noite, aleluia, oh glória, Ele está colocando, deixa eu explicar o que Ele me comunica. Ele está agora equalizando volumes aqui, de acordo com a necessidade de cada pessoa. Existem pessoas que pequenos ruídos são capazes de despertar, outras precisam de grandes ruídos. E sabe o que eu digo a Ele esta noite? Espírito Santo, pode aumentar o volume, só não me deixe colidir sem ouvir tua voz. Ora baragachandaramaia. Querida igreja, o culto fala. A pastora Tamires orou pelos nossos ouvidos. Coloque a mão no seu ouvido de novo. O culto fala, o culto é revelador. Por isso num culto não fique dispersa. O culto está falando esta noite, e o que o culto está dizendo é: eu vou alinhar a voz do teu coração, a voz do Espírito de Deus, e o teu ouvido vai começar a ouvi-lo. Espírito Santo, jovem se aproxima de Abigail e diz a ela: considera o que você vai fazer. Versículo 17. Porque o mal já está determinado contra o nosso amo e contra toda a sua casa. E ele, um homem, viu que não há quem lhe possa falar. Essa expressão, ela me confronta, porque eu não quero ser essa pessoa. O moço procura Abigail, e mesmo sendo um servo, ele faz uma consideração importante sobre o seu senhor. Eu não falei a ele, porque não há quem possa falar a ele. Champlin, um comentarista da Bíblia, diz
que esse homem é um mestre do mau humor. Eu não quero ser alguém que alguém veja o risco, que alguém veja o perigo, que alguém veja o acidente, mas considere, ela não ouve ninguém. Esse homem entende que falar a quem não ouve é como não dizer nada. Então ele vai a quem tem o coração inclinado para ouvir. E no versículo 18 você vai perceber que Abigail não faz perguntas. Que Abigail não sai para investigar as razões. Mas há um verbo aqui, onde eu quero mais uma vez invocar a palavra sabedoria. Então Abigail se apressou. Para você não esquecer mais, diga bem alto: a sabedoria da prontidão. Você sabe o que a palavra prontidão quer dizer? Pressa em ação. Existem situações que requerem de nós sabedoria da prontidão. Há um mal vindo contra a casa dela. Há um mal vindo contra a família dela. Há um mal vindo contra os servos dela. E pressa sem ação é precipitação, que é pressa para a queda. Mas prontidão é diferente. Prontidão não é angústia. O que eu vou fazer? Prontidão não é medo. E se eu tentar e der errado? Prontidão é alguém que já tem as coisas certas no lugar certo para a ação no momento certo. Não entenderam, não é? Mas eu vou te ajudar, porque eu sei que nem sempre é fácil entender o que um pregador sozinho está pensando. Quando a Bíblia diz que ela tomou e começou a juntar as coisas que ela levaria para aplacar a ira de Davi. Se ela tomou, é porque essas coisas já estavam prontas. Em um culto como esse, Deus está te ajudando a encher a sua despensa do que a sabedoria vai usar amanhã. Muitas meninas levantaram a mão, então vou pedir para você levantar outra vez. Num culto como esse, Deus está te ajudando a montar a despensa do que a sabedoria vai usar amanhã. Existem pessoas que amanhã vão tentar usar o que não tem, e porque não tem, não vão usar. Mas você vai usar porque está recebendo hoje aqui. Ela tomou. Ela tomou. Ela era uma mulher precavida. Ela não comia o pão da preguiça. Quem come o pão da preguiça não faz pão de trigo. Essa mulher separa 200 pães. Ela separa vinho. Ela separa ovelhas vestidas. Ela separa trigo tostado. Ela separa uma bela sobremesa. E então chegamos no versículo 19, quando o texto diz: e disse aos seus moços: ide adiante de mim, eis que vos seguirei de perto. O que porém não declarou a seu marido Nabal. Se você puder, diga bem alto após mim: a sabedoria da discrição. 1, 2, 3. Nem todos precisam saber de tudo. Existem coisas que você vai fazer em silêncio. E o nome disso não é traição, o nome disso é sabedoria. Existem conflitos que a gente vai apaziguar sem que ninguém saiba que apaziguamos. Existem dívidas que nós vamos pagar e nem saberão que fomos nós que pagamos. Existem relacionamentos familiares onde a paz vai ser estabelecida por frases que nós vamos conduzir na hora certa e no momento certo.
Gente, eu me emociono quando eu lembro de Herodes e Pilatos. Quando Jesus esteve na presença deles, eles queriam um milagre, queriam um sinal. Faz um sinal, Jesus, nós queremos ver um sinal. Jesus não fez nenhum. Só que a Bíblia diz que Pilatos e Herodes não se falavam há muito tempo, mas que depois daquele dia eles voltaram a se falar. Que Deus faça a nossa vida um instrumento de tanta paz, que por onde você passar, alianças sejam costuradas de novo. Que por onde você passar, pessoas sejam reconduzidas à mesa, sem a necessidade que você seja aplaudida ou reconhecida, mas que a sabedoria da discrição traga a bênção. Levante sua voz e diga após mim: a sabedoria da independência. 1, 2, 3. Nem sempre precisamos recorrer à ajuda de pessoas ou na falsa ideia de que dividindo todas as atribuições vamos conseguir chegar mais rápido ou fazer melhor. Precisamos entender que existem momentos que o que Deus tem é com a gente. É do nosso jeito, com a nossa forma, com as nossas mãos. E eu ainda vou falar sobre a sabedoria da supervisão. Porque ela disse: olha, vocês podem ir à frente e eu vou atrás, acompanhando vocês. Ele não precisa saber. Se for para poupar a vida dele, eu posso resolver sem ele. Eu mesmo vou. E outra, nem tudo se delega, porque para aquele dia era a sabedoria daquela mulher que traria a transformação daquele cenário. Se você puder tocar no ombro de uma menina que Jesus colocou próximo a você, diga a ela: é a sua sabedoria que Deus vai usar nesse tempo. Eu começo a concluir nesse momento. Esta mulher terá a sabedoria da seleção. Versículo de número 20, o texto sagrado diz: e sucedeu que andando ela montada num jumento, desceu pelo encoberto do monte, e eis que Davi e seus homens vinham ao encontro, e ela encontrou-se com eles. Bom, eu digo a você que ela está montada em um jumento. Mas quando nós estudamos um pouquinho sobre esse texto, esse jumento não é um animal qualquer. É um jumento de passos firmes. Essa mulher que vai sair para salvar a sua casa, essa mulher que vai sair se movendo em sabedoria, essa mulher que vai sair para viver um grande livramento, ela está sobre um jumento de passos firmes. Se você puder fazer assim, só para eu te entregar uma palavra, eu queria que você levasse a palavra aqui. Cuidado para você não se apoiar no que ou em quem vai lhe derrubar. Se apoie naquele que te diz esta noite: eu sou a rocha. Glória a Jesus. Eu oro no meu espírito para que Deus traga pessoas próximo a você, que sejam capazes de lhe ajudar a chegar aonde você precisa chegar, sem de alguma maneira proporcionarem escorregões e quedas. Quando Abigail vai caminhando até Davi, nesse momento nós vamos ver o encontro da sabedoria com a tolice. Davi era um homem tolo? Não. Davi estava sendo tolo nesse momento. Davi estava intentando destruir uma família, destruir uma casa por vingança. Mas quando a sabedoria e a tolice se encontram,
A sabedoria de Deus na vida de uma mulher vai silenciar a tolice. E disse Davi, versículo 21. Na verdade, que em vão tenho guardado tudo quanto este tem no deserto. E nada lhe faltou de tudo quanto tem, e ele me pagou mal por bem. Versículo 22. Assim faça Deus aos inimigos de Davi, e outro tanto, se eu deixar até amanhã de tudo o que tem, até mesmo um menino. Essa era a sentença. Mas no versículo 23, a sabedoria vence. Vendo, pois, Abigail a Davi, apressou-se, desceu do jumento, prostrou-se sobre o seu rosto diante de Davi e inclinou-se em terra. Lançou-se a seus pés e disse: Ah, Senhor meu, minha seja a transgressão. Talvez lhe pareça estranho que um homem peque, que uma família erre e que uma mulher diga: seja a minha transgressão. Talvez lhe pareça estranho que uma mulher erre, uma mulher peque e o marido diga: seja a minha transgressão. Eu anotei para eu não esquecer, algumas vezes precisaremos assumir os custos e pagar a conta. E a forma de fazer isso esta noite é uma intercessão. Talvez haja uma sombra de desistência no seu coração. Até quando eu tenho que orar por eles? Até quando eu tenho que buscar por eles? Até quando? Esta noite, ao invés de pensar assim, pense diferente. Diga a Deus: eu te agradeço porque eu posso orar por eles. Deus, eu te agradeço porque eu tenho agido em sabedoria. Deus, eu te agradeço porque eles ainda não te conhecem, mas eu te conheço. Deus, eu te agradeço por ter tido a oportunidade de ter a informação privilegiada dos planos do adversário contra a minha casa e poder estar na tua presença aqui esta noite clamando por aqueles que amo. Te agradeço, Senhor, porque tu descortinou diante dos meus olhos os projetos do inimigo. Eu ouvi o alarme do teu Espírito e cheguei à minha igreja esta noite para buscar a tua presença. Eu te agradeço porque ele poderia ter me sufocado em segredo, destruído a minha casa na calada da madrugada, mas o laço partiu e nós escapamos. Ao manto de livramento cobrindo a Novos Começos Caxias nesta quarta-feira. Eu vou repetir o que eu acabei de dizer. Ao manto de livramento cobrindo a igreja Novos Começos Caxias esta noite. Nabal, demônios, há uma mulher que está sobre a rocha com o pão na mão, dizendo: na minha casa não, na minha família não, no meu casamento não, na vida dos meus filhos não. Dá um salto dessa cadeira, menina. Não haverá morte, não haverá morte, não haverá, aide que anarasi que omeste plovas, não haverá morte. Aponte para uma menina agora, mas aponte cheia do Espírito e diga para ela: está chegando livramento. Oh glória, oh glória, oh glória, oh glória, oh glória.
palavra de Abigail, meu Senhor. Agora não faça este homem vil, a saber, Nabal, impreensão no seu coração, porque tal é ele. Qual é o seu nome? Nabal é o seu nome, a loucura está com ele. E eu, tua serva, não vi os moços que enviaste. Eu não vi. Que Abigail está dizendo é: se eu tivesse visto, teria sido diferente. Não permita que a tolice do outro faça você tola também. Se eu tivesse visto, teria sido diferente. É que eu manácia. Agora, pois, meu Senhor. Agora, pois, meu Senhor. Agora, pois, meu Senhor. Vive o Senhor e vive a tua alma, que o Senhor te impediu de derramar sangue. Sabe o que Abigail está dizendo? Eu estou aqui. Eu estou aqui. Eu estou aqui. Eu estou aqui. Ó, mas não se diz isso assim, não. Ajeite os ombros. Eu estou aqui. Levante sua cabeça. Eu estou aqui. 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 Quem? Amada, filha, serva, eleita, ungida, escolhida, perdoada. Ela está dizendo: eu vim para pagar a dívida, eu vim para interceder, eu vim para clamar, eu vim para buscar. É isso. O tempo que você gasta querendo que o outro seja, que o outro faça, Deus está dizendo: é você, se posiciona. Coloca a mão sobre a tua cabeça se você pode, se não deixa para lá. Estou orando agora por revestimento de poder. Você vai ser revestida do poder do Espírito hoje. Você vai ser revestida do poder do Espírito hoje, para sair daqui dizendo: eu vou, eu ligo, eu falo, eu peço perdão, eu ajusto, eu convido, eu libero, eu perdoo, eu abraço. Essa fragmentação está diminuindo você. Deus quer você inteira hoje. Inteira hoje. A sabedoria mora em você. Você é a casa da sabedoria. Você é a casa da sabedoria. Vai orando. Estou orando pela tua mente agora. Pai, em nome de Jesus. Em nome de Jesus, nós estamos posicionadas agora, clamando, invocando a tua palavra. Toda mulher sábia edifica. Esse é o nosso lugar, Senhor. Esse é o posicionamento que nós tomamos esta noite. A tolice silenciada, a tolice calada, a tolice diminuída, e a sabedoria pulsante, Ó Deus, que toda fraqueza, todo medo, toda desistência caia por terra agora em nome de Jesus. E que o Senhor levante um exército de mulheres hoje aqui, em sabedoria, cheias dos pães, cheias da palavra da verdade, para sanar, para sarar,
para aplacar a ira e para viver e proporcionar livramento. 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 Eu oro agora crendo em nome de Jesus. Abraça pelo menos 3 meninas e grita aí para ela: vai ter livramento. Vai ter livramento. Olhe para mim. Eu não sei quantas ameaças vieram contra você e contra a tua casa. Eu não sei por quantas vezes você deixou a sabedoria calar e a tolice falar. Esta noite eu quero convidar você, mulher, que parou na sua caminhada, que acreditou mesmo que as circunstâncias podiam ditar o seu futuro. Se hoje você quer se posicionar, se você estava afastado da comunhão com Deus, da comunhão com a igreja, e quer recomeçar hoje, quer se posicionar hoje, nesse louvor agora, sai do teu lugar e vem aqui à frente. E comece a deixar a sabedoria vencer. Porque o maior gesto de sabedoria esta noite é dizer: Deus, eu estou aqui. Eu sou tua. E eu estou na tua presença.